E aí trazendo Fernando Ramalho, e eu vou utilizar essa mensagem de Fernando Ramalho para fazer a virada de página aqui do programa, porque esse programa precisa virar a página. Em 180 minutos contra Palmeiras e São Paulo, os únicos gols foram de pênaltis, e ele ainda chama os pênaltis de pênaltis mandrakes, né? Um termo que Cássio usa muito. O alento é um pouco mais de segurança que o time encaixou, hashtag competitivo. Então, a partir daqui, tá, a gente vai dividir o rumo do nosso programa. Inclusive, se você estiver assistindo a partir daqui, dentro de um dos nossos cortes, nossa forma de dividir esse programa, quando eles virarem vídeos, a gente vai separar o assunto arbitragem. Então a gente vai ter um conteúdo voltado para a questão da arbitragem e a partir daqui um conteúdo voltado para o futebol. Aí você vai dizer, Fred, é impossível dissociar o jogo do erro de arbitragem. Claro que é. Tanto que a gente já fez aqui 1 hora de programa focada no erro de arbitragem. 80% a 90% das mensagens que chegaram foi debatendo o erro de arbitragem. Mas o que fica para frente é a gente debater os passos que a equipe está dando, a evolução, as lacunas, os pontos positivos, os negativos, porque virão outras 36 rodadas. Então, debater o futebol, debater o que aconteceu até os 45 minutos do segundo tempo é muito importante. E eu diria que essas duas partidas, somando as duas partidas, não tiraram todas as interrogações que a gente tanto falou que o Sport trazia para a Série A. Eu acho, Cauê, que ainda existe aquele sentimento de que estamos um pouco no escuro, sim. Mas já está claro que pelo menos existe uma face do time capaz de competir. No Morumbi houve essa sinalização, um time mais reativo, um time mais defensivo, que teve pelo menos 3 boas chances de gol e que sofreu ali 4, 5 chances também de tomar o gol do São Paulo. Se você for contabilizar as chances reais, eu diria que foi mais ou menos nesse equilíbrio da balança do que aconteceu no Morumbi. Quando a gente vem para o jogo contra o Palmeiras na Ilha do Retiro, a gente tem, e é fundamental pontuar aqui, um Palmeiras preponderantemente reserva. Viajaram todos os titulares, estavam no banco os titulares, mas você tinha ali 2, 3 jogadores titulares começando a partida. De toda forma, enfrentar um time reserva do Palmeiras, um time reserva do Flamengo, sobretudo essas duas equipes, é uma missão duríssima quando você está colocando essa missão para um time que busca sobreviver. Para um time que busca ser 16º, 15º, 13º, 12º. Para um time que tem como foco permanecer na primeira divisão e se construir uma boa campanha, quem sabe voltar para a Sul-Americana. Ponto. E o fato dos titulares estarem no banco significa que em algum momento da partida, se o rumo tiver minimamente favorável para você, a cavalaria vai entrar. Tá? A cavalaria vai para o campo. Então, a gente viu um esporte. A gente viu um esporte capaz de competir bem, eu diria, contra um Palmeiras com sua força média. Tá? Um Palmeiras com sua força média.
Os últimos 14 jogos, Fred, 15 com hoje, só uma derrota. E alguns desses jogos foram com times mesclados. Exatamente. Igor Souza até pontua aqui que tinham mais do que 3 titulares, como eu falei. Ele lista o Everton, Murilo, Mikael, Lucas Evangelista, Martinez e Facundo Lopes. Então, é porque alguns aí são eventuais. Lucas Evangelista começou na rodada passada. Um Palmeiras misto, tá? Que se transformou num Palmeiras titular ali com... Já começou no intervalo, né, com a entrada de Estevão e foi ganhando força ao longo do segundo tempo. Só que, justamente, na hora que o Palmeiras coloca mais força em campo, coincide com o momento em que o Sport esgota fisicamente. O Palmeiras já tinha feito 4 substituições e o Sport estava com os mesmos 11. Aliás, uma troca forçada, né, de Matheus Alexandre por Hereda. O Sport estava com os jogadores que vinham do primeiro tempo. Pepa segurou ao máximo para começar a substituir. E só fez a primeira rodada de substituição aos 30 minutos. 30, 31. Me parecia claro que, por mais que percebesse a necessidade da mudança no aspecto físico, Pepa não queria fazer as mudanças no aspecto técnico. Até pela confiança no banco, né, que tá ficando claro. E eu concordo com ele. Eu acho que não havia uma demanda técnica. Não havia uma demanda técnica para as substituições. Mas a física estava escancarada. Você tinha Duqueiroz, você tinha Lucas Lima, você tinha Pablo, você tinha Barleta. Esses jogadores estavam, sim, perdendo fôlego. Cariús. O próprio Sérgio Oliveira estava cansado. O time estava cansado. E o pior, coincidia o Palmeiras melhorando em qualidade e o Sport caindo fisicamente. Só que quando o Sport cai fisicamente e vai para substituições, o Sport também cai em qualidade. E óbvio que a equação gerou uma reta final de jogo bem favorável ao Palmeiras. Mas, considerando toda a partida, foram pouquíssimas as chances criadas pelo Palmeiras envolvendo o sistema de marcação do Sport. Você não viu um gol perdido do Palmeiras? 2, 3 toques, saiu na cara do goleiro e bateu errado. Nem com o Palmeiras mais forte contra o Sport mais fraco. Exatamente. Que foi na reta final. Nem nesse recorte. Como o Cássio falou rapidinho na primeira parte do programa, a gente não está dizendo que se não tivesse o pênalti o jogo seria 1-1. O Palmeiras estava melhor em campo, tinha mais 7 minutos. Que acabaram virando 8 porque teve o gol, mas tinha mais 7 minutos. Mas precisava encaixar uma jogada que não tinha encaixado até então. Tinha o domínio, mas não tinha o envolvimento e as chances claras de gol. Do lado do Sport, você pode dizer, Everton também não fez nenhuma defesa no jogo. O Sport faz o gol de Barleta, tem a falta cobrada por Sérgio no travessão. Mas a gente teve no Sport boas jogadas de profundidade no começo do segundo tempo. 2 ou 3 bolas que conseguiam entrar pela esquerda, lado direito da defesa do Palmeiras, entrar até muito perto ali entre a grande área e a pequena área e dar voltando. Nenhuma dessas bolas em que se deu voltando conseguiu terminar com a finalização. Mas conseguiu entrar dentro da área com alto risco e fez o certo. Né? A bola foi travada, tem mérito da defesa do Palmeiras, alguns deméritos, né, na finalização do Sport. Então, Cauê, me parece claro que o Sport joga 2 partidas na Série A num nível melhor do que a gente imaginava que o time chegaria. Mas, para jogar dessa forma, você não ter volante no banco de reserva, a conta vai ser cobrada quase que todo jogo. Foi cobrada hoje, você já tem os amarelos sendo distribuídos. Rivera, por exemplo, já tem 2 amarelos, vai para São Januário, tá?
faz muita falta. O Sport tá jogando assim. Eu acho que jogar dessa forma é melhor. Até porque tá no limite. Até porque tá no seu limite de Exatamente. tentar justamente ser muito efetivo, muito agressivo. Mas precisaria de, pelo menos, é o que eu falei, ter um novo volante na janela de julho de maior qualidade, ok. Mas tem até o dia 11 para garantir um jogador com um perfil que não é o perfil de Fabrício, de Johan ou de Tite Ortiz, que são os jogadores que podem entrar ali. Você precisa de um volante mais volante. Por exemplo, Duqueiroz fez uma ótima partida hoje? Não. Fez uma boa partida? Mas foi muito útil, marcou o tempo todo, chegou, se aproximou. Fez o trabalho tático dele. Exatamente. Quando ele sai e Fabrício entra, é outra dinâmica de marcação. É outra consciência tática. É outro time, não dá pra emular, não. Acho que tem que mudar. Não dá, exatamente. Então, assim, não tem outro volante pra colocar. Seria quem? Fabrício e nem pra de Rivera, viu? E se Rivera for suspenso, se Rivera for suspenso, a gente corre o risco de assistir um jogo na quarta rodada com o Tite Ortiz de primeiro volante, como a gente já chegou a ver na Copa do Nordeste esse ano. Então, Cauê, não há dúvidas de que a face que o Sport mostra abre caminhos, abre perspectivas. Não estamos vendo um pato morto em campo. Pelo contrário. Mas tem que tomar alguns cuidados emergenciais para que isso possa ser viável, né? Para que jogar dessa forma possa ser viável. Fred, eu vou começar esse ponto da live lembrando da história da venda, que várias vezes eu falei aqui que parecia que a gente estava vendado e tendo que nos guiar pelo que Pepa dizia, ó, o caminho é esse, vocês têm que confiar e acreditar. Parece que a venda começou a cair e a gente começa a ter um indício, já alguma certeza de que parece que essa memória afetiva que a gente teve dos 3 primeiros meses do ano é como se fosse assim, descarte, esqueça. Daqui para frente realmente é outra coisa. Ainda é cedo para constatar, mas foram 2 jogos nos quais o Sport conseguiu entregar muita intensidade. Fazer um jogo diferente não só de postura, de atitude, mas de posicionamento dentro de campo. Uma marcação mais intermediária, adversária para trás, muitas vezes dentro do próprio campo, tentando evitar dar campo para o adversário ter espaço. E parece que está dando esses sinais de que a chave virou. Nem sempre a gente vai conseguir enxergar essa competitividade, porque algumas peças vão precisar mudar. Porque vai ter cansaço, porque alguém vai estourar, porque precisa-se também de ter reservas com menos distância de qualidade de um para o outro, e a gente sabe que tem posições que são mais carentes, algumas numericamente dizendo, como a de volante, outras em qualidade técnica, como nas 2 laterais, como os pontas, que realmente são sofríveis quando você pensa nos pontas como pontas decisivos, e deu azar de ter paciência machucado e de ter um café com leite em campo hoje no segundo tempo. Porque, infelizmente, o menino que chegou de contrapeso do lado do Red Bull Bragantino é muito distante do que uma série A precisa. Eu não ainda entendo por que não coloca Carlos Alberto de centroavante. Pois é. E abre para um Gustavo Maia, para um Romarinho. Já foram 3 jogos assim com a gente se perguntando isso. Aí lá pro 10º vai testar. Por mais problemas que Carlos Alberto tenha, mas Carlos Alberto, no modo de dizer, briga ali pela bola, troca tapa com os zagueiros, no sentido de brigar pela bola, daria rodado, velocidade. É mais rodado que esse menino. Já fez isso no Botafogo, quando o Tiquinho Soares se machucou lá na época.
E daria até, Fred, no jogo que o Sport estava tendo mais contra-ataques do que sendo propositivo ali, daria a opção de você tentar achar uma bola entre os dois zagueiros do Palmeiras, que não são os caras da maior velocidade do mundo, sobretudo Mikael, que é um cara mais lento, de você encaixar uma bola em velocidade e Carlos Alberto fazer isso. Porque talvez o único ponto que Carlos Alberto possa dar ao Sport de alguma qualidade é na velocidade dele receber essa bola na frente e ele no arranque conseguir ganhar para o zagueiro. Com esse espaço para atacar o espaço. Então me incomodou de novo quando o Pepa, na modificação, foi lá e, porra, Arthur no lugar de Pablo. Meu Deus do céu, de novo. Porque falta. Porque você vê a evolução do time taticamente, você vê o time tecnicamente ter peças que te mostram que dá para você talvez não sofrer tanto contra o rebaixamento, mas quando precisa resolver lá na frente, é como se estivesse batendo na parede. É como se tivesse ali a faca, aquela faca cega que não corta, porque os atacantes de lado não conseguem resolver. E aí você não tem como rebobinar a fita e não lembrar lá de 21, que o Sport caiu muito também porque o ataque era inofensivo. Você conseguia combater, você conseguia ter um time que respirava muito, que transpirava muito, que conseguia ter um mínimo de competitividade, por mais que fosse, olhando o time 21 para o de agora, fosse um time infinitamente inferior, tecnicamente dizendo. Mas o mal que sofreu aquele time, da dificuldade de marcar gols, parece que a gente está vendo indicativos que será o mesmo de agora. Lógico que com um jogo no Morumbi contra o São Paulo, lógico que um jogo contra o Palmeiras, um dos melhores times do Brasil, na Ilha do Retiro, as chances seriam mais escassas, provavelmente, e foram escassas. Mas eu não sei até que ponto, se o Sport tivesse construído algo melhor, se teria resolvido a parada. Não sei se até que ponto, se tivesse jogadores com poder de decisão maior, com a qualidade maior ali na frente, eu não estou falando nem do meio, porque eu acho que o Sport está bem servido na sua linha de meio. A questão são os pontas mesmo. Se a gente não teria tido uma definição melhor nessas bolas que você bem lembrou, sobretudo ali na ponta esquerda, quando o Sport conseguiu construir, conseguiu avançar, e no penúltimo passe, ou foi a execução errada, ou foi uma bola com uma tentativa mais difícil, diante dos méritos que a defesa do Palmeiras tem. Porque muitas vezes ali você vai precisar quebrar um pouco da barreira que se tem. Você vai precisar que o cara tire algo de diferente. E o que é algo diferente? É um drible. Porque talvez o tocar somente ali, você não vai transpor a barreira da ocupação de espaço do Palmeiras. Mas um drible você faz. Um drible você derruba. E muito do lance inicial ali acontece por conta disso, da velocidade, numa tentativa de drible, que você consegue ganhar no espaço e consegue construir algo que poderia mais à frente tornar um perigo para o adversário. Então, hoje, você consegue enxergar um esporte com perspectiva de ser competitivo, um esporte que, com as semanas livres para treinar, ao contrário talvez da maioria dos times dessa Série A, que tem calendário mais cheio, o Sport vai conseguir também respirar um pouco mais, de ter o time mais leve fisicamente para os jogos seguintes, para poder tentar sempre jogar nesse ritmo de 80%, 90%, tentar aproximar em alguns momentos de 100% do possível de agressividade, para poder ver onde a qualidade vai lá e aflora, sobretudo naqueles jogos que são mais mata-mata, sobretudo naqueles jogos que são mais da turma do esporte. E em jogos como hoje, que o pontinho dói perdido, porque era aquele pontinho a mais que, como o Vitória não conseguiu ganhar do Flamengo também em casa.
Porque são jogos que talvez estejam nessa conta da dificuldade. Que a maioria dos clubes. Cauê, não é nada, mas com esse pontinho não estava na zona de rebaixamento. Exatamente. Diminuía a pressão psicológica de você já jogar lá com o Vasco. Por mais que você soubesse do dano que um resultado possa acontecer lá em São Januário, mas é o psicológico da pressão que se cria desnecessária. E não exato. Então, são pequenas coisas que mudam um pouquinho. Que, assim, parece que a ferida não dói tanto como se tivesse conquistado esse pontinho. Então, esse pontinho de hoje faz um efeito danado. Agora, a diretoria do esporte também precisa ficar em alerta para que algumas reposições aconteçam. Porque não tem a menor condição de Matheus Alexandre. Cauê. Vamos mais existem na frente. Não, existem reposições. Esses 24 milhões que o esporte bota para jogar. Mas só um ponto, Cássio. Existem reposições. Eu acho que quando a gente fala em reposições, a gente não pode deixar aberto o tema. Existem reposições até sexta-feira, até dia 11. E depois só em julho. Alguns jogadores sem contrato, né? Porque tem jogador que não tiver contrato até então. Ok, aí o que é que eu pergunto? Antes de passar a palavra para Cássio. O que é que tem que contratar essa semana? Sabendo da limitação que é essa janela dessa semana. Sim. É um pouco porque do que depois em julho. Sim. Para mim tem que trazer achar um volante em algum lugar do futebol brasileiro e trazer. Porque senão vai comprometer o que está sendo feito. Sim. Eu acho que atacante, Cauê, que eu até concordo, você pode deixar para a segunda janela. E até porque os atacantes. Mas eu acho que o esporte vai. Veja, os atacantes, infelizmente, existem. Infelizmente. Porque são jogadores que estão aí ocupando espaço, fazendo número para algo que não vai resolver. Mas eu tô pensando, até sexta-feira. Tu quer mais atacante até sexta-feira? Veja só. Não numericamente, mas se achar. É o escolha ou morre, Cauê. Não, aí ok. Se a gente vai para prioridade. Pronto. Prioridade, você tem que trazer um volante. Vou até seguir esse, porque aí seria muito óbvio. Só tem dois. Eu preferia 2 volantes. Eu também. Se tiver 2, eu prefiro 2 volantes. Eu prefiro 2 volantes do que um volante atacante, por exemplo. Veja, eu preferia um volante atacante. 2 volantes. Eu acho que Veja só, Cauê, é um atacante que está em algum time, possivelmente de Série B, de Série C. Pronto, não, aí realmente, aí a gente, pronto, aí você, a limitação número, é essa. É para número, se for para ir para número, a gente vai para volante. Mas se for para qualidade. Exatamente, Mas é o que precisa. Porque tu vai arrumar onde? Quem é o atacante que tu vai trazer, Cauê? Daqui para sexta-feira. Aí tem que arrumar, aí Fred fala, por exemplo, que Rivera tá pendurado. Aí Rivera toma um terceiro amarelo. Aí depois é Sport e Bragantino. Não, no primeiro veja. jogo. Aí é Tite Ortiz. Aí é Tite Ortiz que vai pro lugar dele. É do Queiroz de primeiro volante, que não é o melhor dele. Veja, a questão de volante é a prioridade da prioridade. Que já era. É a prioridade da prioridade. Por isso que eu não tenho nem coragem de falar aqui zagueiro e lateral esquerdo. Ainda bem que Cariús fez uma partida muito decente. Fez uma partida digna hoje, finalmente. Foi a melhor partida dele. Foi. Melhor partida dele no ano. Ainda bem que vocês acharam isso também. Foi. Agora, diante do buraco das lacunas, é a mesma coisa. Pô, a lateral direita, hoje só existe Hereda. Eu não confio. Eu larguei Matheus Alexandre. Porque não dá para carregar. Vou nem falar. Saco de alguma coisa. Não dá. Não dá, pô. De Plácido não dá respostas. Mas aí, pô, vai atrás do lateral direito? Não vai atrás do lateral direito porque tu tem 3. Aí é uma posição que só joga 1. Mas que tem que se pensar na janela. Quando abrir a janela você tem. Qual é a minha preocupação do atacante? É porque a gente vai perder muito ponto pela falta desse atacante. E pode ter certeza. Pode ter certeza que o Sport vai perder muito ponto pela falta de atacantes de beirada que sejam decisivos. Porque não vão ser chances em abundância em vários desses jogos. Vão ser poucas, como foi com São Paulo, que caiu no pé de Lobato, e o óbvio que ele chutar de direita chapado, ele deixou para a esquerda. Hoje, realmente, não teve chances reais, mas poderia ter tido e talvez caísse no pé de algum outro que também não fosse o cara mais gabaritado. E olha que hoje foi Barleta,
que é ainda talvez o cara que eu ainda consiga minimamente ter um voto de confiança. Não é nem pelo gol dele hoje, não. É porque eu acho que é um cara que consegue ser minimamente decisivo. Eu até abri aqui a página agora. A final do Sul-Americano é sábado, tá? Então o Sport poderia ter Zé Lucas contra o Red Bull Bragantino se Rivera Ainda aí bem, o terceiro meu amigo. amarelo. Já traz o menino. Joga semifinal. O Brasil se classificou para semifinal. Joga semifinal quarta. Contra o Tá. Chile. E aí, perdendo ou ganhando, já vai ter que jogar, seja final, seja disputa do terceiro e quarto lugar no sábado. Então, domingo aí já vai ter Zé Lucas para ajudar um pouco nesse contexto, tá? Danilo Miranda até manda aqui, né? Pega a proposta de Zé Wellison e manda para Charles. Mas Charles está entrando todo jogo no Corinthians ou vários jogos. Vários jogos, acho difícil. Não sei se é o um Corinthians jogador. pagou muito caro por ele. Não é um jogador de prateleira, não, tá? Tanto que eu acho que esfriou. Até a negociação que tinha com o Ceará deu uma esfriada. A gente não escutou mais. Eu acho que foi o Ceará, não foi? Isso. Que tem uma ventilada, acho que deu uma esfriada. Tá. Cássio, queria tua visão. Futebol jogado, deixa de lado ali o que acontece aos 45. Aos 45 do segundo tempo, tá? Queria tua visão de evoluções do esporte, de pontos positivos, de vulnerabilidades. E aí, Cássio, eu sei que você sempre traz esse assunto, e Cauê passou por ele, eu vou só dar uma sublinhada. A tabela é muito pesada do esporte. E vai ter que ter muita frieza para lidar com o início de zona de rebaixamento, para lidar com o início se distanciando de alguns adversários diretos. Mas eu tô na linha de que bom que tá vindo esse peso agora e que a resposta tá sendo boa, porque de certa forma dá uma sensação de que os ajustes, a evolução, os caminhos, o esporte tá tentando construir num momento mais difícil, contra adversários em que perder ponto está na conta. Seria uma tragédia absoluta se o Sport tivesse perdido do Mirassol hoje, do Juventude hoje, do Red Bull Bragantino hoje. Perder do Palmeiras, por pior que tenha sido o roteiro, tá lá na conta. Tá lá na conta. No melhor dos cenários, a gente troca o resultado. Perdeu no Morumbi e, abre aspas, empatou com o Palmeiras. Tá, o roteiro aqui foi muito dilacerante. Mas, Cássio, tá melhor do que a gente imaginava que estaria, pelo menos de casca de futebol jogado, de capacidade de entender o jogo, de lutar pelo jogo dentro de campo. A gente tá vendo futebol, a gente tá vendo o jogo, a gente tá vendo um time com chances dentro da partida, né, Cássio? Fred, no início da competição, quando o Sport vai enfrentar o São Paulo, como você falou, para quem está ouvindo lá do bloco, né, teve o bloco se você chegou aqui nesse corte agora, se estiver ouvindo depois, de que é um algoz enorme do Sport, o São Paulo no Morumbi. E o Palmeiras virou recentemente, o Sport chegou a ter um bom retrospecto contra o Palmeiras, mas essa foi a sexta derrota que o Sport sofreu consecutiva jogando em Pernambuco contra o Palmeiras, juntando Arena Pernambuco e Ilha do Retiro, jogando como mandante. 6. Não tinha feito gol nas últimas 4. Só para ter uma noção assim. Então, as últimas 6 vezes que o Palmeiras veio jogar no Recife contra o Sport, todos esses jogos pela primeira divisão, o Palmeiras venceu os 6. E lá no Morumbi, o Sport, no geral, em 23 partidas, tem uma vitória, que foi aquele jogo da Copa do Brasil, 3 empates, eu acho que são. Agora são 3 empates. Tem uma vitória, 3 empates e 20 derrotas. Então, no cenário normal, quando saiu a tabela, e a tabela continua difícil nos próximos jogos ainda, tá? Ela ainda ela não acalmou, não. A gente só tô dizendo que essas 2 primeiras rodadas eram 2 rodadas duríssimas para o Sport, pelo momento dos adversários, pelo histórico do Sport nesses confrontos, porque futebol tem disso também, não é algo científico, mas simplesmente, de vez em quando, você consegue ter facilidade com algum clube e ter uma dificuldade enorme com o outro, independentemente da fase. E se você olhasse
independentemente do momento do esporte, do que o esporte estava vivendo, e colocasse um ponto nesses 2 jogos, não seria um absurdo. Perde o de São Paulo, empata com o Palmeiras. Ou joga muito, sei lá, segura o São Paulo, mas de repente perde do Palmeiras, que é o atual vice-campeão brasileiro, e saiu até o balanço do Palmeiras. Teve 1 bilhão e 100 milhões no ano passado. São 2 que passaram de 1 bilhão. É um clube que tem 1 bilhão por ano, pô. É um clube que compra 250 milhões no ataque. E ainda nem estreou outro ainda. Nem botou outro para jogar ainda, Paulo. Só que o roteiro do jogo, Fred, ele não pode ser deixado de lado. A gente ressalva o que a gente esperava do esporte, mas na hora que os jogos acontecem, tanto que a gente falou pouco, era melhor que o esporte tivesse perdido com um gol de fora da área de Rafael Veiga, um golaço, a cobrança de Estevão cobrou aquela falta, tivesse mandado no ângulo, Estevão tivesse mandado no ângulo, que para o campeonato do esporte talvez fosse melhor. Porque essa construção de postura que o esporte teve contra o São Paulo, eu acho que ela teria se mantido por completo nesse jogo contra o Palmeiras. Eu acho que vai ser difícil ignorar um pouco, na parte psicológica, a forma como o esporte perde do Palmeiras. Eu acho que influencia de alguma forma. E aí, obviamente, cabe à comissão técnica de Pepa, cabe ao clube tentar mitigar isso o máximo possível. Mas eu acho que é algo natural, que você perca um jogo dessa forma. Mas a postura que o esporte teve contra o São Paulo, onde foi bem no Morumbi, eu cheguei até a dizer no intervalo. Nessas 2 primeiras rodadas, que eram duríssimas, a maior expectativa do esporte não era a pontuação, porque, repito, no fim das contas, a pontuação que o esporte conseguiu é mais ou menos o que se esperava. E se o esporte tivesse zerado os 2 jogos, ainda continuaria não sendo absurdo. Ainda, beleza, o campeonato do esporte ainda não começou. Esses 2 jogos eram difíceis, um é o Palmeiras, que ganha muitos jogos fora de casa, e outro é o São Paulo, que o esporte vai sempre fora de casa. Se ainda tivesse zerado, fazendo um ponto, está mais ou menos dentro de forma bem racional você esperava. Então a expectativa, mais do que resultado, era performance. E a performance do esporte foi boa no Morumbi e muito boa no primeiro tempo contra o Palmeiras. Eu ratifico, muito boa. O esporte jogo era um Palmeiras modificado, era um Palmeiras misto. O Palmeiras misto é do nível técnico de quantos adversários diretos que o esporte vai ter na briga contra o rebaixamento? Eu acho que bastante. Igualando ou sendo superior. Igualando o Palmeiras misto era Felipe Anderson, que era titular na Itália até outro dia. Então, esse Palmeiras misto é igualando ou superior do que os principais adversários do esporte. Eu diria que o Palmeiras misto, Cássio, é do nível dos times que vão ser ali 11º, 12º. Que no fim das contas, em algum momento, quem fica nessa posição tá brigando para não cair. Mas eu tô falando da turma que realmente vai correr mais para não escapar. O campeonato do esporte até segunda ordem, é para tentar permanecer na primeira divisão. Precisa ficar à frente de 4, naturalmente. Esses últimos 4, que o esporte é o objetivo, mira que não seja ele, não são melhores do que o misto do Palmeiras. E o comportamento do esporte contra esse misto do Palmeiras foi muito bom. O esporte dominou as ações ofensivas. Quando vai ter o pênalti para o Palmeiras não tinha chegado na área do esporte. Não tinha chegado, não tinha chutado, não. O único chute do Palmeiras, inclusive, é o pênalti de Flávio Lopes, no primeiro tempo. O Palmeiras não havia chegado na área do esporte. O esporte dominava as ações, criava, e batia até com o que o Chico tinha falado lá na entrevista para a gente. Eu perguntei para ele sobre se o esporte vai ser um time mais reativo no campeonato, e ele disse, pode ser jogo a jogo ou pode variar durante o jogo. O primeiro tempo do esporte foi um esporte propositivo, não era esporte reativo, não. Era o esporte pegando a bola, construindo, o Lucas Lima toca para Sérgio Oliveira, olha, pensa, abre na esquerda, abre na direita. Era o esporte assim. Eu até mandei uma mensagem. Mas marcando atrás da linha da bola. Ela tinha essas 2 faces. Então, como o Chico disse. Tinha as 2 faces. Mas sim. não era lá atrás e daqui os ataques do esporte não eram contra-ataques. Eram construções ofensivas, não eram ligações o do Palmeiras, na verdade, o do Palmeiras é que era. Inclusive na transmissão da Cazé TV, Souza, que é o comentarista, criticou bastante assim, o Palmeiras realmente só pega a bola e dá um lançamento para ver se Flávio Lopes lá na frente quebra a bola, para ver se alguém pega o rebote e consegue sair alguma coisa. E o esporte, embora tenha feito isso também, mas é um time que tentou criar muito mais com a bola no chão. E se sabia que a cavalaria a expressão que o Fred usou, eu usei no blog também. Eu lembrei, só para não perder, que o Fred falou que perder de raciocínio, que ia dizer era o seguinte, que esse primeiro tempo do esporte, eu acho que mandei uma mensagem para ele dizendo o seguinte,
Não, é só com Jair Ventura e na Ilha Vazia, realmente, para o Sport jogar daquele jeito brasileiro de 2020. Não tem como. Alguém pode dizer, ó, meu irmão, a melhor forma que o Sport tem para pontuar é ficar com a bunda na parede e tal. Como foi o Sport de Jair Ventura que escapou da primeira divisão. Mesmo que alguém chegue e diga só permanece se for dessa forma, na Ilha do Retiro o time simplesmente não consegue ser isso. Assim, pro bem ou pro mal, não consegue ser isso. Ele pode até se defender em algum momento, mas ele vai propor em outros momentos também. E foi assim no primeiro tempo contra o Palmeiras, um bom primeiro tempo. Mas se sabia que a cavalaria estava ali. A cavalaria não ficou em São Paulo, a cavalaria estava no banco, estava à disposição para... Começa o intervalo, já bota Piquerez, que inclusive bate o pênalti no final da conta, bota Piquerez e já bota Estevão. Na segunda mexida já entra Rafael Veiga. Você vai encorpando, você vai colocando o time que vai jogar Libertadores, o time que no fim de semana que vem vai estar enfrentando o Corinthians no Brasileiro, na Arena Barueri. E na hora que o Palmeiras fosse encorpando, as chances do Sport vão diminuindo. Primeiro, pela parte técnica, naturalmente, não tem problema nenhum de dizer isso é um tanto óbvio, e segundo, na parte física. Porque, como a gente já debateu aqui, na questão dos volantes, não tinha peças para mudar da melhor forma isso, e Pepe esticou o ataque até 34 segundo tempo, eu acho que é quando ele bota Lobato e Carlos Alberto. Esticou demais o time do Sport. Então cansou, faz paciência. A estatística do primeiro tempo tinha sido 5-1 de finalizações a favor do Sport, no segundo tempo fica 6-4 para o Palmeiras. Mas era natural que isso acontecesse. O segundo tempo o Sport foi mais pressionado, mas assim como o Everton não fez uma defesa, Kaique França fez 2 defesas. Uma ótima, numa cabeçada de Flaco Lopes, um cruzamento, aliás, muito boa aquela defesa. E que eu acho que foi falta em cima de Matheus Alexandre, inclusive, viu? Mas, e a outra, um chute seco, no meio, um chute seco, muita gente na frente, que ele defendeu com segurança, mas que o lance, na minha opinião, não parecia ser um lance tão simples, não, tá? Era um chute seco de Veiga ali, com a barra. Se ele bota um pouquinho para o lado, Kaique França estava atento e defendeu, mostrando mais um lance sem perigo. E a outra chance do Palmeiras é o Kaique França chuta em cima do jogador do Palmeiras, assim, mas é quase uma bobagem, mas não é criação. Então, tirando essas 2 oportunidades, o melhor Palmeiras em campo, com a questão física bem superior do Sport, a questão técnica bem superior ao Sport, ainda assim, o scout, no fim das contas, ficou equilibrado. Então, a performance do Sport, de forma geral, o muito boa, ela cai no segundo tempo, naturalmente, mas para mim ela termina sendo boa. Assim como achei boa a do Morumbi, para mim continua, o Sport fez uma boa partida contra o Palmeiras. O segundo tempo, obviamente, o Sport foi melhor no primeiro tempo, o Palmeiras foi melhor no segundo tempo, mas no recorte de 90 minutos, o Sport fez uma partida muito decente, uma partida que no seu campeonato, uma partida no seu... Difícil é replicar, né? É tipo aquela... Quantas vezes o Sport vai ter esse comportamento? Será que vai ter todos os jogos? Difícil, vai ter um jogo que vai jogar menos, mais, mas enfim. Mas o comportamento que o Sport teve contra o Palmeiras, na hora que tiver os jogos do seu campeonato, e o primeiro desses jogos, eu acho que é contra o Bragantino, não é nem contra o Vasco, eu acho que é contra o Bragantino na Ilha do Retiro, você sinaliza uma chance de vencer o jogo. Depois da segurança mostrada no Morumbi e da capacidade de criação que teve contra o Palmeiras, replicando isso contra o Bragantino, você passa a ser um time que até o início do Brasileiro não vinha aparecendo nessa temporada. O Sport investiu muito, 57 milhões de reais, não é um time barato, mas é um time que não apareceu. É um time que foi campeão pernambucano, perdendo do Náutico, do Santos e do Retrô, no mesmo campeonato. Assim, no mesmo campeonato. Mas que nos 2 jogos do Brasileiro, o Sérgio Oliveira quase foi expulso, quase foi expulso ali contra o Palmeiras, mas não foi. Mas no fim das contas, o Sérgio Oliveira, que fazia uma boa partida contra o Retrô, aí depois tem aquela expulsão aí completamente inquestionável, o cara vai daquele jeito. Os 2 jogos do Brasileiro, eu acho que ele assim mostrou que vai ajudar o Sport no campeonato, assim, na parte técnica. É um jogador, só esse cara na primeira divisão vai ser útil. Outros jogadores no campeonato da primeira divisão, nesses 2 primeiros jogos, para mim, eles conseguiram demonstrar a mesma coisa. Então, ainda que o Sport tenha terminado com um ponto nessas 2 rodadas, vai para um jogo fora muito chato contra o Vasco em São Januário, e aí já está na zona de rebaixamento hoje, talvez volte do Rio de Janeiro na zona de rebaixamento também, mas o que o Sport sinalizava era estar muito pior agora. Talvez em pontos também, mas sobretudo em performance. No fim das contas, tem um ponto que era o que se imaginava, e tem uma performance, na minha opinião, mas acho que vocês também já disseram aqui, muito acima
Aí, nesse caso, muito acima mesmo do que o Sport parecia estar se preparando para o brasileiro. Ainda que a comissão técnica tenha falado que o Sport estava preparado para o brasileiro. Só que a turma não acreditava, né? Exatamente. Concordo 100%, Cássio. Deixa eu dar uma notícia boa, tá? Porque você me fez trazer uma informação equivocada aqui. Rivera não tomou amarelo no Morumbi, tá, Cássio? Primeiro amarelo foi hoje. Lucas Lima que tá com 2. Lucas Lima que tá com os 2. Eu cheguei, quando tu dissesse 2 amarelos, pode ver que eu coloquei lá depois, eu disse, ó, no SofaScore, eu tava olhando no jogo, eu disse, ó, só tá com um amarelo lá. Aí porque foi tu que me mandou. Não, aí... mas eu mandei a correção, porque você não lembrou da correção. Eu não vi a correção. Mas pode ver que tá lá. Aí quando tu falou 2, aí eu pensei, Fred deve ter ido, eu deduzi. Não, eu fui por tu. Não, mas eu não cheguei a ler a correção, não. Mas como... E eu então lembrava que não tinha tomado, porque eu tava com essa preocupação, tá? Então, veja, só você entendendo. Como eu tinha dito depois que eu mesmo olhei, eu disse, não tomou não. Sim, mas eu não vi. E tu disse aqui que tomou, eu disse, Fred deve ter ido na súmula. Eu deduzi não, foi não, na foi súmula, não, aí eu fiquei calado. Menos mal, porque assim, salva a expulsão. Exatamente, salva a expulsão, tem... Porque vai ter que ser assim, vai ter que ser jogos... na continha. É na continha. Veja só, a cada 4 jogos não quer perder dizer que o jogo do Bragantino, se fizer isso tudo ganha, não é isso não. Veja. Mas desses jogos, o jogo que o Sport precisa ter uma obrigação maior de vencer vai ser esse. E ele não pode ter, justamente nesse jogo, o seu jogador mais regular para essa partida. Porque a volta de Atencio, por exemplo, não para imediato, porque se ele voltar no próximo, talvez ele não consiga ser titular, mas daqui a 2 jogos, para o jogo contra o Red Bull, por exemplo, você já cria a possibilidade de ser uma figura para entrar no lugar de Duqueiroz, por exemplo, que é um cara que tem alguma capacidade a mais de recomposição dentre os meias que o Sport tem, sem perder tanto ofensivamente. Então você começa a ter outras peças aí. Tito Ortiz, que apesar de ter tido um ano ainda muito fraco, mas você começa a ter essa outra peça. Ali para aquele miolo, ali, aquele meio, você tem. Agora vai faltar o quê? Como a gente já disse. Volantes, os caras mais pecadores. Vai ter a volta de Zé Lucas, que de alguma maneira você amansa ali um pouquinho, mas falta um 5 ali, reserva para você ter. Isso. Deixa eu ler alguns superchats antes da gente ir para as análises individuais. Tá? E vou começar pelo de OL Sem Lee, tá? Que ele fala bem desse momento que a gente está aqui, nessa transição de análises do esporte, né, do primeiro trimestre para o esporte brasileiro. Vocês cobram que o esporte engula todos no Pernambucano e temem que seja engolido no brasileiro. Mas nem o esporte engole no Pernambucano, nem é engolido no brasileiro. Há uma farrapada geral dos favoritos ou uma farrapada na análise de vocês? Eu diria o seguinte... a gente precisa analisar o que é jogado. Eu vou sempre dizer isso. Eu vou sempre dizer isso, Cássio. Veja só, a gente não pode passar o primeiro trimestre inteiro assistindo jogos, chegando aqui no programa e dizendo: o Sport jogou muito mal hoje, mas não importa não, tá? Não importa não. Quando chegar a Série A é que vale. Aí beleza, aí o Sport vai lá e ganha do Central. O Sport ganhou do Central hoje, mas não importa não, tá? Cai na Copa do Brasil e relaxa que... Lobato tá fazendo gols, não importa. É quando chegar a Série A. Cai na Copa do Brasil, não importa não. É quando chegar a Série A. A gente não pode ter esse tipo de... A gente tem que comentar o que está indo para campo. Tá? Se o Sport mudou completamente de face, se havia uma outra possibilidade, a gente alertou isso aqui no programa. E mais de uma vez, eu até digo, Cauê foi um dos primeiros a trazer isso. Eu diria que aqui no 45 Minutos foi um dos primeiros, depois até se ramificou mais tuitadas nesse sentido, dizendo, olha, na Série A, no Cruzeiro, Pepa jogou de forma muito diferente do que está jogando, a gente tem que deixar uma margem para quando o perfil dos jogos mudarem. Então a gente deixa a margem. Mas o perfil dos jogos, a gente não pode abandonar, não pode dar as costas. Se for assim, é o que eu falei, a gente vai começar o 45 Minutos em 2026 em março. Final de março a gente começa as finais e pronto, ignora. Um time é uma construção. O Sport poderia, por exemplo,
ser uma evolução do que foi e não um rompimento. Eu vou dar um exemplo aqui, o Ceará. Porque é engraçado que a gente não pode só olhar o Sport como exemplo. Vem mal, vem oscilante e deu um cavalo de pau. E o Ceará, tá? Que era um time que jogou contra o Náutico aqui, deixou uma impressão péssima, foi melhorando, foi ajustando, aí chegou mais um jogador, deu uma qualificação. O Ceará, em 2 rodadas da Série A, é a evolução, passo a passo, jogo a jogo, maturação lenta do Ceará de 2025. Eu não estou dizendo que aqui um grande time que vai voar, não. O que eu estou dizendo é que, diferente do Sport, o Ceará é tijolinho por tijolinho para chegar no caminho. O Sport abre outros horizontes, abre outros caminhos, abre outra perspectiva que não demonstrou. Os 2 primeiros jogos na Série A, você não tem nenhum outro na temporada para fazer de paralelo. Nenhum outro. Nenhum outro, nem de escalação, nem de performance dentro de campo. Atenção, concentração. Por exemplo, bola aérea é um horror. Tem se defendido relativamente bem de bola aérea. Tá? Vai ter um jogo bronca contra o Vasco, que é especialista em bola aérea. Mas a gente não pode ignorar os caminhos. Então, eu diria que é justamente pelo nosso debate que a gente vem aqui e fala do cavalo de pau, das mudanças, da outra face, mas de uma possibilidade que a gente deixou em aberto. Só que o que vale para o Sport não vale para o Ceará. Não vale para o Bahia. O Fortaleza, os problemas do Fortaleza estão se repetindo. O Fortaleza não está encontrando uma outra forma de jogar. Então, assim, cada clube é uma história. E dentro do próprio clube se escrevem muitas histórias. Tá? O que é que pode acontecer? Vamos supor que o Sport siga competitivo assim, mas os resultados não venham. Perca mais 2 jogos e aí tenha que voltar a ser propositivo na marra. E aí talvez não consiga. Então, assim, a gente tem que realmente ir analisando o que vai para campo. Até porque ninguém tem acesso aos treinamentos. A gente não pode forçar uma leitura que não nos é acessível, tá? Queria o superchat seguinte, que é o de Michel Xavier, tá? Qual o motivo para Pepa demorar tanto para mudar as peças? Quando o Palmeiras colocou sua artilharia, era nítido que o Sport necessitava mudar. Michel Xavier até alertou para essa mensagem dele quando eu fiz meu comentário, mas eu vou repetir aqui. Eu não tenho dúvida que Pepa sabia que era para mudar o time. Eu só também não tenho dúvida que ele sabia que não teria nada para fazer ali que melhorasse tecnicamente o desempenho. Como não melhorou, né? Como não melhorou. Fabrício não era uma opção melhor do que Duqueiroz. Lobato não era uma opção melhor do que Lucas Lima. E Carlos Alberto não era uma opção. No de Pablo também não. Saiu porque todo mundo estava morto. Exatamente. Por isso. Carlos Alberto não era opção melhor do que Barleta e muito menos Arthur na de Pablo. Tá? Então, mexeu porque senão não aguentava. E de alguma forma Arthur, por exemplo, que a bola bate e ele não consegue dar uma continuidade, fazer um pivô como o Pablo, mas pelo menos ele corria, levava para um lado, brigava, ia para trás, ajudava. Era preciso ter mais força física naquele momento. Mas você vê que o Sport passou a ter menos a bola no pé, só conseguia sair no chutão. Lobato não dominou a bola no jogo. Carlos Alberto até teve uma bola, mas não chutou, foi cortando, né, e não fez nada. Isso já depois do 2-1, inclusive. O abismo é muito grande, Fred. Infelizmente, eu acho que Pepa preferiu isso. Eu vou correr o risco de fisicamente, talvez eu tenha um desgaste maior, mas eu vou tentar aguentar até os 30, tanto que as substituições são bem seguidinhas ali, eu acho 32 e 37. São 5 minutos de uma para outra, do que modificar antes e perder o que eu tenho de melhor tecnicamente por um período maior do jogo. É isso.